Mesa. Mais uma vez, bom dia, amigos e amigas, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus esteja presente em cada coração aqui nessa manhã. Amém? Nós estamos no meio dessa série chamada Ao Redor da Mesa. É o terceiro encontro dessa série, onde nós estamos experimentando a vida comunitária da maneira como Cristo Jesus nos ensina todos os textos no Evangelho de Lucas. Qual que é a ideia? Nós estamos trabalhando somente os textos em que Jesus está à mesa no Evangelho de Lucas. Cada evangelho tem uma mensagem, tem uma intencionalidade. Então nós estamos dentro desse tema aqui ao redor da mesa. O primeiro encontro nós conversamos sobre a mesa da graça de Jesus, né? Nós vimos que em Cristo Jesus ninguém fica para trás. Domingo passado conversamos sobre a mesa da comum unidade, que não exclui ninguém. Pelo contrário, alcança pecadores. E a graça de Jesus, essa comunidade é tão assim subversiva que alcança pecadores que às vezes a gente não queria que alcançasse, né? Que às vezes a gente julga pelos olhos, mas a graça alcança pessoas diferentes de nós. Essa é a igreja de Cristo Jesus. É uma comunidade que se reúne ao redor da mesa, não para ser igual, mas para ser em semelhança a Cristo Jesus. Uma comunidade cheia de defeitos. Uma comunidade cheia de equívocos, mas que se encontra ao partir do pão e em comum unidade, tem os corações formados em alegria e graça, em semelhança a Cristo Jesus, que através dele nos faz filhos e filhas de Deus. Para a nossa reflexão nessa manhã, eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia, obviamente no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. É o terceiro evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Eu lerei a partir do versículo 7 e nós iremos seguir a leitura até o verso 20. Lucas, capítulo 9, do verso 7 ao verso 20. Diz o seguinte a palavra de Deus. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros, que Elias tinha aparecido, e ainda outros, que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Novamente essa frase, ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eu amo essas respostas de Jesus assim, né? Na lata, né? Deem vocês algo para comer. Aí eles responderam, ainda no versículo 13: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram ainda 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 12 cestos de sobras. E todos comeram e todos ficaram satisfeitos. Vamos orar? Ó Deus, Pai de amor, obrigado. Porque nessa manhã nós temos a oportunidade de sentarmos ao redor da mesa com Cristo Jesus, a mesa da esperança, e de ouvir a Tua doce voz através das Sagradas Escrituras, falando que com o Senhor, confiando no Senhor, o Senhor é o Deus que satisfaz,
O Senhor é o Deus que sustenta, o Senhor é o Deus que faz com que todos sejam plenamente satisfeitos e ainda sobre. Obrigado, Deus, porque jamais estaremos desamparados no Senhor. Nos abençoa agora, fala conosco através do Teu Santo Espírito. Nós estamos aqui preparados para ouvir a Tua direção. Que não fique apenas em conceitos teóricos e teológicos, mas que os nossos corações sejam formados em semelhança ao coração de Cristo Jesus, ao redor da mesa. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. É interessante, e eu fiz de maneira proposital, que o nosso texto começasse no questionamento da parte do rei Herodes. Quem, pois, é este de quem eu ouço essas coisas? Muitas pessoas estavam falando sobre Jesus, comentando, elogiando. Então Herodes, querendo saber mais sobre Jesus, Herodes faz essa pergunta: quem é este? A resposta que encontramos lá no versículo 20 é clara e profunda. É o Cristo de Deus. É importante eu dizer aqui para você, talvez você não saiba disso, você nos visita, não tem uma tradição cristã, teológica, ou não teve o conhecimento sobre isso. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Não é Jesus Cristo, como se fosse o meu nome Laci Campos. Até porque as pessoas não tinham sobrenome naquela época. Tá? Elas eram conhecidas por ser filhas de alguém, no aramaico, Bar, né? Então, Laci, Bar, Gilberto. Laci, filho de Gilberto. Então, Mateus, Bar, Beto. Mateus, filho de quem? Do Beto. Então, era dessa maneira que as pessoas eram identificadas. Se Cristo não é o nome, e ele é chamado de Jesus Cristo, o que é isso então? Isso é um título. Sua origem está no grego Christos, que é uma tradução do hebraico Mashiach, Messias. E o significado é ungido, o escolhido de Deus, separado por Deus para um ofício, para uma função. E a missão de Cristo Jesus, hoje nós sabemos, revelada nas Escrituras, é salvar o seu povo. Então Jesus é o Cristo, é aquele que salva o seu povo. Assim, todo o povo de Deus os judeus aqui naquela época, estavam esperando aquele que viria salvá-los, aquele que viria consertar o mundo. Inclusive, havia uma expectativa um tanto militar para que libertasse o povo de Israel da opressão do Império Romano. Havia essa grande espera, havia o esperançar, havia o esperar a esperança no sentido de que o Messias iria salvar o povo de Deus. Aqui eu trago então para vocês o contexto bíblico. A esperança estava em jogo na vida de cada judeu. E aí surge o tema da nossa reflexão nessa manhã, a mesa da esperança. A esperança que nós só encontramos em Cristo Jesus. Antes de tudo, nós podemos nos perguntar hoje, quem é esse Cristo? Quem é o Messias? Como saber a verdadeira identidade de Jesus? O próprio texto nos versos 7 e 9 nos revela 3 possíveis pensamentos da cultura naquela época. Jesus poderia ser João Batista, ressurreto dos mortos. Jesus poderia ser Elias, afinal o profeta foi elevado aos céus por meio de uma carruagem de fogo e não viu a morte. Jesus poderia ser um dos antigos profetas. Por que essa ideia de antigos profetas? Porque Moisés havia dito, está lá registrado em Êxodo, que um profeta como ele viria para salvar o povo. Interessante que no verso 19, nós temos essas 3 opções. Quando Jesus faz a pergunta aos seus discípulos sobre o que as multidões diziam quem ele era. E os discípulos responderam: Jesus, tem gente dizendo que és João Batista. Aquele João, batizador, teu primo, que preparou o teu caminho. Outros estão dizendo que é o grande profeta Elias. E ainda outros dizem que o Senhor é um dos profetas do passado, que morreu, mas que ressuscitou. Herodes pergunta, quem é este? E fica sem resposta. Jesus pergunta o que dizem sobre ele e recebe a resposta de Pedro. Agora vocês percebem, por que eu comecei a leitura no verso 7? Porque nós temos uma pergunta e outra pergunta, abrindo e fechando o texto, e entre essas perguntas sobre quem é o Cristo, qual é a sua identidade, entre as perguntas, existe uma bela narrativa em que Jesus oferece um maravilhoso banquete para 5.000 homens.
Então, entre essas perguntas, o texto sagrado nos revela quem é Jesus. No Evangelho de Lucas, quando se pergunta quem é Jesus, ele se revela como anfitrião, ele se revela como o comilão, como o beberrão, como aquele que está ao redor da mesa se relacionando. Jesus é conhecido agora nesse texto pelo seu maravilhoso serviço de buffet, né, para 5.000 pessoas. Essa narrativa vai nos apontar alguns aspectos extremamente importantes a respeito de Cristo. O primeiro ponto a ser observado é a provisão de Jesus. Há muitos anos atrás, o povo foi liberto da escravidão do Egito, e caminhando no deserto, Deus enviou o maná, o pão do céu. E agora, nesse texto, nós também temos uma multidão no deserto e sem comida. E Jesus a alimenta. Assim como Moisés, Jesus está liderando o seu povo num êxodo, resgatando, não agora do Egito, mas resgatando do império, do pecado e da morte, transportando para a luz. Isso é importante, porque a Bíblia não é um compêndio de livros soltos. A Bíblia, ela é uma grande narrativa de Gênesis a Apocalipse, onde nós temos uma grande história sobre o Deus que criou todas as coisas de uma maneira perfeita, de uma maneira santa, de uma maneira sem nenhum mal, sem nenhum pecado. Aí o homem optou por uma vida de autonomia, rompe o relacionamento com Deus, isso é o nome da rebelião, chamada pecado, tá? Que nos leva a atos pecaminosos. E então Deus chama o seu povo para trazer libertação através de Abraão. O Israel de Deus, então, entra numa missão que falha, acaba caindo por idolatria, então essa missão não dá certo. O próprio Deus envia Cristo Jesus ao mundo, e ele realiza a obra dele perfeita, vive a vida que eu deveria ter vivido, a vida que você deveria ter vivido, morre a nossa morte e ressuscita, e comissiona agora a igreja, o Israel de Deus, a não ser apenas a luz para todas as nações, mas ir por todo o mundo e pregar as boas novas do Evangelho, até aquele glorioso dia em que Jesus voltará. Então perceba que toda a Bíblia está dentro dessa grande narrativa: criação, queda, missão de Israel, encarnação de Cristo Jesus, missão da igreja e a volta de Cristo Jesus. Então toda vez que a gente está diante do texto, a gente lê, e a gente percebe o que está acontecendo e qual é o nosso ponto da história. Nós estamos no capítulo 5, a igreja em missão, aguardando o 6º e último capítulo. Cristo Jesus vai voltar. Então a gente olha para essa narrativa dos evangelhos e vê uma semelhança com o Êxodo, porque, claro, Cristo Jesus é o verdadeiro libertador. Nós estávamos no deserto, o deserto do pecado, o deserto da morte. Ele é quem traz água viva, Ele que é o alimento para as nossas almas, Ele que é o Salvador, e Ele está liderando esse povo. Olha só que interessante, 800 anos antes da vinda de Cristo Jesus, o profeta Isaías havia dito no capítulo 25, versos 6 e 8, mas aqui, neste monte, o Senhor dos exércitos de anjos vai oferecer um banquete a todos os povos do mundo, um banquete com pratos especiais e vinhos selecionados, um banquete com 7 entradas e as melhores sobremesas, tudo à vontade. E aqui neste monte, o Eterno vai banir a mortalha da desgraça pendurada sobre todos os povos, a sombra da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, Ele vai banir a morte para sempre, e o Eterno enxugará toda lágrima de cada rosto, Ele removerá todo sinal de desgraça do seu povo, não importa onde estiverem. Sim, o Senhor, o Eterno, Yahweh, está dizendo isso. Essa é uma profecia a respeito de um grande e rico banquete, com pratos especiais e vinhos selecionados. Uma profecia do Antigo Testamento. E que Cristo Jesus está cumprindo parte dela, no já e agora no ainda não, quando Jesus ainda voltar. Então olha só a beleza disso, da narrativa das Escrituras, todas elas em concordância apontando para Cristo Jesus. E o tipo de banquete, né? 7 entradas, melhores sobremesas, tudo à vontade. Olha que banquete chique, já pensou você lá? Bom demais, não é verdade? Um banquete, 5 estrelas, 5 estrelas, vinhos selecionados. Não é qualquer vinho, são vinhos selecionados, pratos
especiais, algumas iguarias que talvez você nunca comeu na vida. É o banquete do Eterno que Ele oferece para nós. Interessante pensar nisso, né? Como que a gente aplica isso para as nossas vidas? Eu vou te contar uma história. Essa história começa assim: quando eu namorava a Júnior, cadê ela? Aí ela já olha e já tipo, não. Mas dessa vez eu não vou falar sobre ela, tá? Mas quando eu namorava a Júnior, início do namoro, ela morava em Leme, estava vindo para Itapetininga, depois ela veio para Itapetininga, mas ela visitava os pais para Leme, e eu queria conhecer a cidade lá em Leme, enfim. Estragou meu carro. Na verdade, uma caminhonete bateu no meu carro lá em Piracicaba. Eu tinha um Escort 85, eu achei que tinha amassado só atrás. Falei pro cara da caminhonete, pode ir embora. Quando eu fui da partida, não pegava. Abri o capô, o motor estava no chão. Mas enfim, essa é uma outra história de como eu voltei de guincho para Itapetininga. E aí aquele calor, aquela paixão, né, de namoro. Eu preciso ver a minha esposa, eu quero minha futura esposa, minha namorada e tal. E no fim, os meus pais falaram assim: a gente queria conhecer também a igreja, os pais dela, a cidade de Leme. E aí eu falei, que ótimo, que tal a gente ir? Vamos marcar um dia. Eu falei, não, vamos agora. Não, vamos esse final de semana. E aí os meus pais toparam e a gente foi, né, família feliz, dentro do carro para Leme. E não chegava nunca Leme, né, ia andando, e não chegava, a gente atrasou para sair. Cerca de 13 horas, 1h da tarde, todo mundo com fome, né? E aí começa no carro, e a gente não vai comer, vamos comer aonde? A gente não conhece a cidade, aí sei lá o quê, aquela discussão, meu pai já estava ficando pilhado, aí ele ficou quieto, aí ele viu um restaurante e falou, a gente vai parar aqui. Deu seta e entrou no restaurante, né? Sem saber, restaurante beira de estrada, a gente já estava chegando lá em Leme. Eu nunca vou esquecer o nome desse restaurante. Depois você pode pesquisar no Google que ele está aberto ainda. Se você for para Ribeirão, ele está lá aberto. Mas toma cuidado com o final da história. Porque o nome do restaurante se chama Rancho Empírio. Né? E a gente entrou assim, uma construção meio casinha suíça, assim, né? Aquele cheiro maravilhoso. Sentamos na mesa com fome, abrimos um cardápio e tal, e assim o garçom chegou, e a gente olhando as carnes, e vamos pedir um refrigerante, e aí o garçom, a hora que o garçom foi anotar, né, pois não, né, e o meu irmão já até tinha falado Coca-Cola e tal, ele já estava anotando, quando eu olho, meu pai de pé do lado dele. Eu falei assim, meu pai estava sentado, estava do lado de pé, assim. Aí todo mundo olhou com aquela cara de assim, e aí eu falei, o que foi, pai? Ele falou, levanta todo mundo, vamos embora. Aí eu falei, por quê? Muito caro. E saiu. Ficou a gente sentado, olhando pro garçom, né? Aí assim, mãe, né? Todo mundo olha pra mãe assim, seu pai é assim. Olhou pro cardápio, e tá caro. E o meu pai saiu sem olhar para trás, né? E ele que paga. E aí a gente, então, garçom, foi um prazer conhecer o senhor, né? A gente está indo embora, cancela essa coca. E saímos, né? A gente bravo, meio que com vergonha e tal, né? Vergonha por quê, né? Nada a ver, né? A gente olhou o preço, não tinha como. E aí, a gente seguiu viagem, né? E quando alguém pergunta, né, se eu já fui no Rancho Empírio 5 estrelas, eu falo, claro que eu fui. Se eu comi lá é outra história. Que eu fui, né? Então, é verdade que eu nunca comi lá. Então, o que eu estou querendo dizer com essa história? Como que eu quero conectar isso? Né? Quando a palavra de Deus nos diz que o Eterno oferece um maravilhoso banquete, esse banquete, ele supera qualquer restaurante 5 estrelas do mundo. Ele supera qualquer estabelecimento. E o mais interessante é que esse cardápio que Deus oferece não é apenas físico, ele é espiritual e não tem preço. Na verdade, tem um preço altíssimo, mas que Cristo Jesus já pagou. Então, quando você abre o cardápio, está escrito, está pago, está pago, está pago. Pago pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E que nós somos convidados a festejar essa celebração, a vitória do Cordeiro de graça. E mais, a profecia está dizendo que a morte, que assombra todos os povos, será aniquilada, banida para sempre. O banquete é eterno, ninguém mais morrerá em Cristo Jesus e nós celebraremos para sempre. É para sempre um banquete maravilhoso, com vinhos selecionados e as melhores entradas e sobremesas para sempre. Agora, à luz dessa profecia em que Cristo Jesus cumpre, a gente volta para o texto de Lucas 9, e os discípulos querem mandar a multidão embora. Mas Jesus diz, não. E Jesus acolhe aquela multidão. Jesus possibilita que elas fiquem.
E no final, há mais comida do que no início. Uma comida que se refere e aponta para o grande banquete, porque sobram 12 cestos. 12 cestos é uma referência às 12 tribos, é uma referência a todo o povo, todo o Israel de Deus é plenamente satisfeito em Cristo Jesus. Então todos esses detalhes apontam para o banquete do eterno, o banquete de Deus para os seus filhos e filhas, onde a morte é derrotada, e eu e você podemos desfrutar 100% da presença do Pai ao redor da mesa. Aqui, então, a identidade de Jesus como Cristo está no fato de ele ser o Messias, que recebe pessoas para o seu banquete. E assim ele alimenta, segundo o texto, mais de 5.000 homens. Você pode ter uma dimensão, porque você faz 5 vezes 4, uma vez que mulheres e crianças não eram contadas naquela época, a gente tem ali uma porcentagem, um número aproximado de 17, 20 mil pessoas. E aí você pode pensar, uau, mas hoje vivemos num mundo de dor, sofrimento, pobreza, necessidade, fome. Como é que a gente resolve isso? Sim, injustiça corre solta. Nós, de fato, estamos no mundo injusto. E muitas pessoas, infelizmente, não têm o que comer. Infelizmente, qual que é a resposta bíblica para isso? Que nós vivemos num mundo desconectado de Deus, que é reinado, é o reino de Herodes, o reino do eu, o reino do ensimesmamento, o reino de governos corruptos, o reino do pecado, o reino do individualismo, onde o meu prato vem primeiro, o seu prato não, o meu primeiro. Mas enquanto o mundo é egoísta, Jesus vem nos termos do reino dos céus. E por isso Jesus vira, né, como muitos teólogos dizem, o mundo de ponta cabeça. O reino de Deus é o reino invertido, é o mundo de ponta cabeça. É o reino para receber todos em sua festa. O reino onde os pobres estão incluídos. A multidão com fome no deserto está incluída, porque Cristo Jesus é aquele que tem compaixão. Cristo Jesus é aquele que proclama as boas novas. Cristo Jesus é aquele que acolhe. Cristo Jesus é aquele que olha não somente para o externo, mas olha para o coração. E ele providencia, ele sustenta, ele termina essa narrativa com todos os satisfeitos. Enquanto os poderosos, os ricos, os arrogantes, como Herodes, onde eles estão? Em seus tronos, procurando Jesus, sem conseguir enxergar Jesus. E os pobres, famintos e cansados, satisfeitos. Essa é a promessa de um reino. Essa é a promessa de um banquete vindouro. Jesus já havia dito isso no Sermão da Planície. Lucas capítulo 6, se você folhear algumas páginas anteriores, você chega no capítulo 6. E lá você vai encontrar a declaração: bem-aventurados vocês pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque vocês serão satisfeitos em Cristo Jesus. Então essa multiplicação dos pães é um milagre que aponta para o reino de Deus. Na verdade, todo sinal e maravilha de Cristo Jesus nos evangelhos é um sinal que aponta para quem Ele é. Por isso que Ele não curou todo mundo, não fez milagres para todo mundo, não deu tempo e não era o propósito era revelar quem Ele era, quem Ele é nas nossas vidas. Ele vem para o pobre, ele vem para o quebrantado, ele vem para o faminto, tanto o faminto físico quanto o faminto espiritual, aquele que precisa de um sentido para a vida, aquele que precisa entregar sua vida a Cristo, e onde todos desfrutarão de um banquete eterno. Esse milagre é apenas um teaser, um spoiler, uma prévia do que vai acontecer. É tipo Amigos do Reino, quando a gente está acabando o dia, né, do Amigos do Reino, eles falam assim: não acredito, está acabando isso, como isso é bom, a gente poderia fazer todo domingo isso, por que é tão gostoso? Né, todo domingo não, porque a Isabela ia ficar desesperada, né? Mas por que é tão gostoso? Porque também essa comunhão, essa alegria, essa graça, esse partir do pão e da mesa, é um spoiler do grande banquete. É um teaser do que virá. E olha o que nós temos no texto bíblico: famintos no deserto, que se assentam ao redor de Jesus como provedor. Famintos no deserto são alimentados por Cristo Jesus. Eu vou te dizer uma coisa: isso é igreja. Já parou para pensar? Isso é igreja. Pessoas famintas, pessoas necessitadas, que se assentam ao redor de Jesus para se alimentar
dele. Ah, pastor, mas eu não sou necessitado fisicamente, graças a Deus eu tenho pão em casa. Sim, fisicamente não, mas todos nós somos necessitados e famintos pela presença de Jesus, pelo poder de Jesus, pelas suas palavras, pois só Cristo Jesus tem palavras de vida eterna. Quando eu e você sentamos ao redor da mesa de Jesus, nós estamos proclamando o grande banquete que teremos no futuro. Sentar-se ao redor da mesa com Jesus é proclamar o quê? Então, esperança. Esperança aos famintos, que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Essa é a função da igreja. A função está em a igreja está em missão. Ela tem uma função. Nós nos reunimos aqui para adorar a Deus e adoramos a Deus em missão. Nos enchemos aqui da palavra de Deus para que no trabalho você leve esperança aos famintos, para que no seu relacionamento durante a semana com pessoas que não são cristãs, você leve esperança ao coração delas. Eu vou fazer uma pesquisa aqui interessante. Eu até suspeito já de algumas respostas, porque eu conheço, né? E a gente vai começar da seguinte maneira. A primeira pergunta, se você responder positivamente, você vai levantar a mão, e aí você vai manter a mão levantada, porque eu vou fazer outras, e você vai abaixando a sua mão na medida em que a sua resposta seja negativa. Quem aqui já cozinhou para si mesmo, mesmo que seja um miojo ou um ovo? Levante a sua mão. Você fez uma comida para você. Fica com a mão levantada. Quem aqui já cozinhou para alguém? Permaneça com a mão levantada. Olha, tá bem, tá bem. Quem aqui já cozinhou para 5 pessoas? Algumas mãos já começam a cair, normal, natural. Quem aqui já cozinhou para 10 pessoas? Outras mãos aqui. Eu tô com a mão levantada, tá? Porque churrasco vale. Tá? Quem aqui... teve mão que levantou. É isso aí. Quem aqui já cozinhou para 25 pessoas? Já baixei a mão. Olha só. Quem aqui já cozinhou para 50 pessoas? Mas eu sabia que tinha algumas mãos levantadas aqui. Quem aqui já cozinhou para 100 ou mais? Mas eu sabia. 3, 1, 2, 3, 4. Olha só. Uau, parabéns, parabéns. Agora, vocês sabem que conforme vai aumentando o número de pessoas, o grau de dificuldade vai aumentando também, né? Porque uma coisa é você fazer uma panela de arroz para sua família, outra coisa é você fazer aquela panelona de arroz sem deixar empapar para um acampamento, né? As mãos que levantaram aqui são aquelas heroínas de acampamento, né? Vai se tornando mais difícil, não é verdade? E eu acho maravilhoso que tem uns detalhes preciosos nesse texto de Lucas 9. Tão precioso que eu tive que escolher quais detalhes eu vou trazer aqui nessa manhã para não ser uma pregação de 3 horas. Mas a primeira não levem, no versículo 3, que antecede a nossa leitura, não levem, Jesus diz isso para os discípulos, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Jesus está falando, não levem pão. Ok? Não levem comida, não levem nada, não levem pão. Guarda essa informação, porque agora a gente lê o verso 13, o que Jesus diz? Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Como assim, Jesus? Você falou para a gente não levar pão, e agora o Senhor está falando para que a gente dê algo para que eles possam comer. A gente não trouxe nada, a gente te obedeceu. Tem um rapazinho aqui que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, a menos que a gente compre alimento para toda essa multidão, não temos dinheiro, como é que a gente vai fazer? Isso é impossível. Eu não sei se o Senhor Jesus percebeu, mas nós estamos diante de 5.000 homens. Então o que Jesus está fazendo aqui? Porque o nosso Deus não é incoerente. Por que Jesus deu essa resposta? Simples. Jesus estava ensinando os seus discípulos a confiar e continuar, a caminhar em fé, trilhando caminhos que aos olhos humanos são impossíveis de serem trilhados. Jesus estava preparando os seus discípulos para uma missão mais difícil ainda, que inclusive é a minha missão, é a sua missão, de proclamar arrependimento e perdão a todos os povos, pregar o Evangelho. Jesus está ensinando os discípulos e a nós hoje a termos esperança nele, a termos fé nele, a confiarmos nele. Então Jesus, depois de dizer isso, ele manda que os discípulos façam a multidão sentar. Os discípulos
obedecem. Os discípulos tomam essa decisão de confiar no Mestre. E quando eles obedecem, o milagre acontece. A tarefa que era impossível é mais do que realizada. Ela é superada. Sobram 12 cestos. Eu acho maravilhoso esse detalhe de sobrar 12 cestos, porque ele tem, no mínimo, 2 significados. Um teológico que eu já disse aqui, 12, são 12 tribos, todos os povos de Israel. Mas também um detalhe para os céticos, que olham para esse texto, né, céticos e liberais, e falam, não houve milagre não aí. Jesus, na verdade, ensinou que cada um tinha um lanchinho, e que se todo mundo pegar o seu lanchinho e dividir, não vai faltar nada para ninguém. Ok, esse é um ensinamento ético muito bom, mas quando a gente olha e vê que 12 cestos sobraram, nós entendemos que um milagre aconteceu aqui. Houve, de fato, uma multiplicação sobrenatural de pães e peixes. Se fosse em 2025, McFishes, talvez, né? Já pensou? Um sanduichinho ali, bonitinho já, né? Mas houve um milagre, algo sobrenatural, porque eles confiaram em Cristo Jesus. E essas sobras têm para nós um ensinamento maravilhoso. Nós somos convidados a sentar à mesa da esperança, que é a mesa das sobras. É a mesa do plenamente satisfeito. É a mesa que sobra para todos, mas para que desfrutemos das sobras, nós antes temos que confiar, quando parece que está faltando. Então há um ensinamento de fé aqui. Precisamos aprender a viver a esperança das sobras. De novo, eu faço uma conexão com o texto do Antigo Testamento, tá? Porque a Bíblia toda é Antigo e Novo Testamento. O Israel do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo 16. Depois você confere lá durante a semana, foi ensinado a recolher o maná, o pão do céu, que caía diariamente. E quem acumulasse pão, maná, para o outro dia, o que acontecia com o maná? Quem pegasse mais, o que acontecia? Apodrecia, estragava, cheirava mal, como diz lá em Tapetininga, da coró, né? Aquele bichinho, tem gente que fala bigato, né? Lá a gente fala coró. Estraga, apodrece. Por que isso? Por que estragava o maná de quem recolhesse mais? Porque as pessoas que recolhiam a mais para os outros dias estavam com medo de que acabasse o recurso divino. Mas aqueles que recolhiam diariamente confiavam que o recurso divino era infinito. No nosso texto, os discípulos olharam para 5 pães e 2 peixes e falaram, Jesus, isso é finito. Jesus, ao compartilhar 5 pães e 2 peixes e fazer um milagre para mais de 5.000 pessoas, mostra que o recurso de Deus é infinito. E a prova é que sobram 12 cestos cheios de pães. Amigos e amigas, o que a gente precisa guardar em nosso coração? Que o recurso de Deus para a sua vida é infinito. É infinito. Pare de duvidar. Pare de agir como se as bênçãos de Deus fossem limitadas ao seu tempo, à sua visão de fé, à sua maneira racional de pensar, ou até mesmo a sua falta de confiança. Deus te chama para sentar-se à mesa da esperança, para você confiar nele, para você descansar nele, no tempo dele, na obra dele, no direcionamento dele, e então aprender que o recurso que vem dele é infinito. Você precisa aprender a viver a esperança das sobras, sabendo que você é um filho, uma filha que Deus ama, que Deus acolhe, que Deus ensina, que Deus compartilha a respeito do reino de Deus, onde você será plenamente satisfeito e nada vai te faltar, muito pelo contrário, já está sobrando. Se você olhar com gratidão para a sua vida, você vai perceber que já está sobrando. Sente-se ao redor da mesa da esperança, confie e descanse em Deus, sabendo que os recursos de Deus em Cristo Jesus são infinitos. Amigos e amigas, eu já ganhei aqui, nessa comunidade maravilhosa, várias comidinhas de pessoas amáveis. Nossa, várias. Eu já ganhei bolo da Suzy, café da Andréia, toda terça ela deixa faz um cafezinho a mais para mim, né? Já ganhei torta da Ana, já ganhei curau da Tati, deu 3, falou que era um para mim, para Bela, para Júnior, aí eu comi os 3, mas depois eu fui descoberto,
né, porque nenhum pecado fica debaixo da soberania de Deus. Tive que confessar o meu pecado e falar, Tati, você vai ter que fazer mais. Né? Enfim, ontem mesmo, e de tantas outras pessoas que já me deram tantas coisas gostosas, né? Uma bolachinha aqui, algo preparado com as mãos. Ontem mesmo eu estava lá com a família Loga, com a Dianese, com o Lucas, a gente comeu um risoto feito pelo Lucas, um pudim que demorou ali um tempo para ferver, feito pelo Lucas, pela Dianese. E por que eu estou citando isso e tantos outros atos aqui que eu não posso ficar citando nomes, senão vou ter que citar de todo mundo aqui, né? Porque são presentes gostosos que nos lembram que não é sobre comida apenas como combustível. Comida é um presente de Deus. Um presente de Deus para nós que aponta para a esperança em Cristo Jesus. Que quando alguém entrega uma comida, ela investiu tempo. Ela investiu carinho. Quando você faz algo para o outro, e talvez você seja como eu, péssimo em cozinha, né? Só consigo fazer ovo, só consigo fazer um macarrão, mas você coloca intencionalidade, você coloca amor, você coloca tempo, você percebe que isso é uma dádiva. Existem pessoas que tratam comida apenas como combustível, como números. Olha para o prato e fica calculando quantidade de carboidrato e caloria, relacionando às vezes de maneira obsessiva com esses números, como se a comida fosse só ou combustível, ou remédio, ou veneno. Olha, veja bem, não me entenda mal. Não estou dizendo aqui que a gente deve relaxar com a nossa saúde, você não deve cuidar do seu corpo, você vai comer gordura até entupir as artérias, açúcar até adoecer. Não é isso que eu estou falando aqui. Não estou dizendo isso. Você entendeu o ponto. Eu estou enfatizando sobre o problema hoje da cultura do corpo perfeito, da cultura fitness, de pessoas que olham para a comida e olham para a comida apenas como se fosse um combustível. E aí eu preciso te dizer uma coisa muito importante aqui. Essa obsessão pela alimentação que gera o corpo perfeito não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, Jesus teria multiplicado não pães e peixes, mas whey protein, BCAA e suplementos vitamínicos. E ele não fez isso, tá? Ele, embora, né, malhar seja super importante e tal, mas não tem esse negócio de magia para ficar fortão igual o Henrique, o Brunão, o Daniel em 3 meses, tá? Não foi esse o propósito de Cristo Jesus, o propósito inicial da comida. Antes de distribuir os alimentos, o que Jesus fez? Perceba o que Jesus fez. Ele pegou o pão, deu graças e o partiu. E ao dar graças, ele declara o que é a bondade de Deus, afirmando que a comida faz parte da criação de Deus, da nova criação de Deus. Acompanhe esses versos aqui sobre comida. Eu retirei só alguns aqui sobre mesa, né? Gênesis 2:9. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Aqui e agora, Deus fez os alimentos para mim, para você. Gênesis 9:4 diz: tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todos os churrascos do mundo. Olha que texto maravilhoso, né? Para você que é churrasqueado aí, como eu, esse é um versículo bíblico que fundamenta o churrasco. Aproveite, talvez no céu não terá churrasco, não sabemos. A Bíblia não diz. João capítulo 2, verso 11. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. O primeiro sinal para Jesus apontar que ele é o Filho de Deus foi transformar 600 litros de água. 600 litros de água no melhor vinho Cabernet Sauvignon. 600 litros de água no melhor vinho do mundo. Quem estava lá bebeu, quem não estava lá vai aguardar a volta de Cristo Jesus, todos nós. Em Apocalipse, o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amigos e amigas, o Evangelho de Lucas está falando que Jesus veio comendo e bebendo, ensinando ao redor da mesa. O Cristo encarnado come, o Cristo ressurreto come, mostrando que a comida não é apenas um combustível para manter o seu corpo em pé, mas um dom, uma graça, um presente de Deus. Por isso que ele deu graças e partiu. Hoje eu entendo claramente o que a minha avó dizia. Minha avó era muito boazinha. Nossa, eu vivia na casa dela.
vivia na casa dela. Ela morava no fundo de casa, minha avó materna fugia ali pelo portão do fundo e morava praticamente na casa dela. E ela deixava, às vezes, eu até dar umas aprontadas, e ela não ficava tão brava. Mas ela ficava brava quando eu brincava com comida. Ou quando eu não queria comer, ou quando eu ficava fazendo frescura. E ela falava assim, não brinque com comida, porque comida é sagrada. Comida é sagrada. E hoje eu entendo o que ela estava querendo dizer. Meus irmãos e irmãs, nós negligenciamos a comida. Nós perdemos o respeito e a sacralidade de uma refeição. A gente precisa voltar a dar graças pelo alimento. Orar antes de cada refeição. Olhar para as refeições como um presente, como um dom, como dádivas de Deus para nós. Precisamos tratar a comida como um presente divino. Sentar-se à mesa é um momento sagrado, não apenas um momento biológico de você recompor as energias através de um processo metabólico. Não, não é só isso, é muito mais do que isso. As refeições apontam para a esperança, apontam para o sustento de Jesus em nossas vidas, apontam para a cruz, ressurreição, para a bondade de Deus. Está na hora de nós revermos os nossos estilos de como a gente se coloca diante da mesa. Cito novamente o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte: pela refeição diária, Deus nos chama à alegria e à celebração. Pela refeição diária, Deus nos chama a esse momento de alegria e celebrar o nome dEle. Quando temos isso em mente, percebemos a beleza da refeição, do sustento, das sobras, do milagre, da esperança em Cristo Jesus. Mesa não é lugar de jornal. Mesa não é lugar de televisão. Sofá não é lugar para você almoçar. Refeições não são feitas para serem realizadas diante do jogo aberto com Renata Fã. Refeição não é para ser feita diante da CNN, da Jovem Pan, da reportagem, do jogo que você está assistindo. E definitivamente, eu vou falar aqui, e eu espero que isso vire uma regra na sua casa, que você vai estabelecer. Eu não estou aqui para estabelecer regra na sua casa, mas definitivamente, isso daqui não deve estar à mesa, jamais. Jamais. E às vezes a gente não percebe, a gente tira do bolso e põe. Celular não é feito para estar à mesa. Chega com seus filhos, chega com a sua esposa, chega com o seu esposo, converse e estabeleça essa regra. Aqui em casa, celular não fica à mesa. Porque mesa é para pessoas. Mesa é para relacionamento interpessoal e com Cristo Jesus, que compartilham alegria e vida. É celebração, é esperança. A mesa é lugar sagrado, sim, porque Cristo Jesus é quem nos dá o pão de cada dia. Por isso é sagrado. É porque Deus está sustentando a sua vida. Pode passar mais um slide. Ao redor da mesa, a gente celebra mais do que comida. A gente celebra a gratidão e a certeza de que Jesus nos dá o pão nosso de cada dia. Não porque estamos preocupados com a nossa próxima refeição, mas justamente porque a gente não está preocupado. Não precisamos nos preocupar, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é quem sustenta as nossas vidas. Aquele que multiplica milagres, pães, bênçãos diariamente na minha vida e na sua vida, apontando para o grande e maravilhoso banquete do reino. De novo, cuidar da saúde é super importante. Quer ficar fortão, igual o Alisson? Pega a dica lá da dieta dele. Tá? Mas não é apenas combustível, é o pão divino que Deus derrama sobre a sua vida. A gente precisa redescobrir o dar graças antes de cada refeição. Alguns aqui precisam descobrir pela primeira vez. Tudo bem, vamos descobrir pela primeira vez. Outros, redescobrir um ato que acabou virando aquela oração automática. Vamos deixar de ter essa oração automática e orar de coração dando graças. Porque quando a gente ora dando graças, a gente declara a dependência de Deus. Reafirmamos a nossa esperança em Cristo, aquele que alimenta o faminto, cansado, ferido, aquele que é a nossa esperança, aquele que alimenta a nossa alma, aquele que é verdadeiramente o pão que nos acolhe, nos revela que o banquete vindouro vem. Com o reino de Deus, ele vem. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Lição prática de vida continua a mesma da semana passada. Tá? Sente-se ao redor da mesa com alguém.
da IP Park e envia para a gente uma foto do momento como incentivo para a comunidade. Então, você vai convidar alguém daqui para sentar à mesa com você. Pode ser um café da manhã, pode ser um almoço, pode ser um piquenique no parque. Você vai fazer esse convite, vai registrar com uma foto e enviar para a gente para ser postado no nosso Instagram. Nesse momento, a gente se aproxima da mesa da esperança. Eu quero compartilhar as palavras de Cristo Jesus. Eu acho que eu inverti os slides, Davi, me ajuda. Acho que são 2 anteriores, mais um antes. Lucas 9:16. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Há uma sequência de 4 movimentos nesse texto. Tomou o pão, deu graças, partiu e entregou. Agora acompanhe comigo o texto no mesmo evangelho, só que agora em Lucas capítulo 22, verso 19, na última ceia. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Tomou, deu graças, partiu e entregou. As mesmas palavras, na mesma ordem. Lucas está fazendo uma conexão teológica aqui. Jesus é o Messias esperado, que sustenta o seu povo e promove um grande banquete para o Pai através do seu precioso sangue. Jesus é o grande anfitrião do banquete de Deus, que só é possível eu e você participarmos através da vida, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Todo o texto bíblico aponta para a cruz de Cristo Jesus e para a obra dele. Ele é quem nos sustenta. Ele é o alimento que traz esperança. Feche os teus olhos, nós vamos orar nesse momento. Ó Deus, Pai de amor, obrigado pela graça de estarmos aqui ao redor da mesa da esperança em Cristo Jesus. Damos-te graça, ó Senhor, porque Tu és o nosso Deus, eterno e poderoso Deus, que enviou Seu único Filho para cumprir a Tua poderosa e santa vontade. Damos-te graça por Cristo Jesus, pela sua obra na cruz, pelo sinal e selo dessa graça que é o sacramento do partir do pão e do beber do cálice, que em obediência à Sua palavra agora nós iremos celebrar. Agora, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito consagre e separe do uso comum esses elementos do pão e do vinho, para que sejam para nós a comunhão do corpo e do sangue de Jesus, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os presbíteros que estão presentes aqui para que venham aqui comigo ao redor da mesa. Eles irão distribuir os elementos do pão e do suco de uva. Eu convido a todos para se colocar em pé, para receber os elementos. Na medida em que você vai recebendo, você aguarda, e ao final nós iremos celebrar todos juntos. Eu convido o presbítero Beto para também que nos auxilie aqui na distribuição. Lembrando que essa mesa não é uma mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a mesa exclusiva da Igreja Presbiteriana do Parque, ela é a mesa de Cristo Jesus, o Deus da esperança. Então, se você já fez a sua profissão pública de fé e confessou que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, se você está em plena comunhão com a Igreja de Cristo Jesus, você está convidado a dar testemunho da sua fé, participando conosco nesse sacramento.